E aí, gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade, ao conteúdo de Estado, Poder e Política no Brasil. E nós vamos tratar sobre o período chamado dos governos liberais, também chamado de governos populistas. Esse período inicia em 1945 e se estende até a instalação da ditadura militar em 1964, certo? Então vamos lá, galera. Em 1945, Getúlio Vargas ele é destituído do poder do governo federal, São realizadas novas eleições e Eurico Gaspar Dutra, é eleito então presidente da República. Em 1946 nós temos a promulgação de uma nova Constituição Federal, então acaba o Estado Novo e se inicia um processo democrático de construção de uma nova Constituição Federal. Essa Constituição ela tem novamente um caráter liberal, e ela garante uma série de direitos políticos, sociais, econômicos aos indivíduos, e garante de novo um regime democrático para o Brasil, certo? Em 1950 nós temos eleições novamente, e nessas eleições Getúlio Vargas, do PTB, é eleito novamente presidente da República, A partir de 51, quando ele retorna ao poder, esse período todo entre 1950, entre 1945 até 64, ele é marcado por uma série de governos, mas esses governos eles tinham um caráter muito semelhante, Por isso que nós agrupamos eles e chamamos de governos liberais, ou então talvez muito mais compreensível, e faça mais sentido também chamar de governos populistas, São esses governos populistas. Então, retornando, quando Getúlio Vargas retorna ao poder em 1951, ele dá continuidade àquele projeto nacional, que se instalou a partir da década de 30 durante seu governo no Brasil. Ele dá continuidade a esse projeto, investindo fortemente as atividades econômicas do Estado, para garantir o crescimento econômico do país e principalmente para garantir a industrialização do país, para dar continuidade ao projeto nacional desenvolvimentista e principalmente ao processo de industrialização que o país estava passando, certo? Nós temos nesse período, por exemplo, a fundação da Petrobras, a partir da campanha O Petróleo é Nosso, então a partir de um processo de luta coletiva que durou meses em busca da construção, da nacionalização e da estatização do petróleo, ou seja, tornar o petróleo a serviço do país, tornar o petróleo, a administração do petróleo nacional e colocá-la nas mãos do Estado, a partir da estatização, ele ocorre com a fundação da Petrobras. Outra coisa interessante e muito importante que foi realizada durante esse mandato do presidente Getúlio Vargas foi a criação do BNDE. O BNDE é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Hoje é chamado de BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Naquele momento, ele se chamava apenas BNDE, ok? Bom, o presidente que sucedeu Getúlio Vargas foi o Juscelino Kubitschek, o chamado JK. Durante o governo JK se manteve essa política de industrialização do país, se manteve essa política nacional desenvolvimentista, e nesse processo todo, nesse processo dessa política, se manteve um investimento muito alto do Estado nas forças produtivas nacionais, ou seja, no crescimento econômico do país e principalmente se capitaneou investimentos econômicos nacionais e multinacionais para o Brasil. Nós temos, nesse momento, por exemplo, a vinda das grandes indústrias automobilísticas para o país que passariam a produzir os automóveis. Além disso, nós temos um aumento na produção e comercialização de bens duráveis de consumo, por exemplo, a linha branca, geladeira, micro-ondas, micro-ondas ainda não, mas enfim, o fogão, a geladeira, então esses utensílios, assim, esses bens duráveis, começam a produção em série, assim, em massa e principalmente uma massificação da compra desses produtos, certo? Bom, em 1960 tem eleições novamente, o mandato presidencial durante todo esse período era de 5 anos, o mandato presidencial de 5 anos, em 1960 nós temos eleições novamente.
Nas eleições de 1960, né, é eleito presidente da República, né, o Jânio Quadros, que era de um partido de oposição à JK, né? O partido de Jânio Quadros era a UDN, a União Democrática Nacional, né? Que era um partido mais à direita, né? Um partido de JK, e o governo JK era mais aliado a centro, a um centro assim, né? Enquanto a UDN se colocava mais no campo à direita, certo? Naquele momento, as eleições presidenciais elas ocorriam de forma separada para o cargo de presidente da República e para o cargo de vice-presidente da República. Deste modo, Jânio Quadros foi eleito com a maioria dos votos para a presidência da República, e João Goulart, do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, o mesmo partido a qual pertencia Getúlio Vargas, foi eleito para vice-presidente da República, né? Eram dois candidatos que não tinham relação entre eles, inclusive esses partidos não tinham relações entre eles. Então eram esferas políticas e ideológicas diferentes que resultaram das eleições presidenciais de 1960. Bom, Jânio Quadros assumiu o governo em 61, permaneceu no governo durante 8 meses, fazendo uma série de medidas até um pouco polêmicas, né, até tidas como polêmicas, até que em agosto de 61 ele simplesmente renunciou, sem dar explicações profundas assim sobre quais motivos teriam levado ele a renunciar. Ele assinou a sua renúncia, certo? Nesse processo todo, né, o então vice-presidente da República, João Goulart, depois da campanha da legalidade, porque tentaram impedir daquele momento imediato a posse de João Goulart, depois da campanha da legalidade ele é empossado então presidente da República, né? Brevemente assim, né, durante o seu mandato, ele propôs uma série de reformas sociais, né, principalmente para responder às necessidades da classe trabalhadora, mais as necessidades da classe trabalhadora e sobretudo daqueles que eram mais pobres, né? Essas reformas sociais foram chamadas de reformas de base: reforma econômica, reforma agrária, reforma urbana, reforma eleitoral, né? Então pretendia-se fazer uma série de reformas sociais para incluir os mais pobres, né, e os trabalhadores no conjunto de direitos que eram garantidos também a uma minoria no Brasil, certo? Portanto, desse modo, né, não havia condições assim, desse modo assim, né, havia uma dificuldade imensa no governo de João Goulart avançar nessas pautas por conta de todo um contexto assim que não pode deixar de ser mencionado, que é o contexto da Guerra Fria, né? Embora João Goulart especificamente não fosse uma pessoa totalmente de esquerda, mas ele tinha relações com movimentos trabalhistas e tinha relações com um campo assim mais à esquerda, embora não fosse de um partido de esquerda, né? Não fosse de fato um socialista, mas tinha relações com movimentos assim mais populares, né? Do campo mais progressista. Num contexto de Guerra Fria, né, havia um tensionamento muito grande desde o governo JK. E o que acontece então? Em 1964, né, em março ele anuncia essas reformas de base que eu disse há pouco para vocês, e em 31 de março, né, ou 1º de abril, acontece um golpe de Estado, né? Os militares das Forças Armadas dão um golpe, derrubam o governo eleito, né, e encerram esse período que a gente chama de governos liberais ou governos populistas, certo? Instalando uma ditadura que se iniciaria ali em 1964 e se estenderia até de fato os militares deixarem o governo em 1985, certo? Essa foi uma aula sobre os governos populistas, né? Espero ter contribuído com o estudo de vocês. Um grande abraço, até a próxima.